Olá, internauta do portal Cidade On. Meu nome é Marcelo Fontes e esse é o Segundona. Hoje estamos recebendo o superintendente da Transerp, o Antônio Carlos de Oliveira Júnior, e o assunto é a concessão do transporte coletivo urbano. Só para situar o internauta, a Ribeirão Preto hoje tem um contrato de concessão assinado em 2012, na gestão da ex-prefeita Darcy Vera. Ele é válido por 20 anos e pode ser renovado por igual período. Eu já quero agradecer a presença do superintendente aqui no estúdio do ON. A gente que agradece a oportunidade de estar com vocês. Superintendente, primeira questão. A Prefeitura e a Transerp iniciaram aí a licitação para os primeiros corredores exclusivos do transporte coletivo urbano. Qual vai ser o ganho prático para o usuário do transporte com esses corredores? Basicamente, a gente vai ter um ganho de velocidade do sistema. A gente vai ter, são corredores com a maioria deles de faixas exclusivas, onde é necessário, na Avenida Dom Pedro, Rua São Paulo, Avenida Saudade, Avenida Independência. E isso trará um benefício para a população que utiliza o transporte coletivo. Ele vem caindo ao longo dos anos e agora, com essa implantação de corredores exclusivos, ganhar mais velocidade é essencial para o sistema. Inicialmente, Zona Norte, né? Qual que é o cronograma de implantação desses corredores? Nós devemos estar começando aí a partir do mês de agosto, depois que acabar todo o processo licitatório, assinar contrato, né? Deve começar em agosto as obras da Avenida Dom Pedro, que a gente fala Dom Pedro, mas ela sai lá do terminal de Sampaio, desce ali pela Galvão César, a Dom Pedro, aí vai para Capitão Salomão, Silveira Martins e chega na rotatória Mincalil e Fábio Barreto, né? Depois a Avenida Saudade e também a Rua São Paulo, fazendo a conexão junto com a Francisco Junqueira. Temos uma pergunta de um usuário, nosso superintendente aqui, atenção lá na televisão. Eu gostaria de perguntar por que os motoristas de ônibus do Ipiranga vê muitas pessoas idosas no ponto e deixam a pessoa no ponto. Essa questão se o motorista não está pegando a pessoa, se é idoso, deficiente, o passageiro pagante, ele tem que ser apontado para nós, pode estar entrando em contato com a Transerp, com o 0800 do Pró-Urbano, indicando qual foi a linha e o horário que isso aconteceu. Nós temos um sistema de monitoramento desses veículos, onde vai identificar se ocorreu dessa maneira e qual foi o motivo. Se está com excesso de passageiro e não dá para entrar mais, aí o próximo ônibus teria que estar levando, né? Mas nesse caso, se não tem esse excesso, ele é obrigado a fazer isso. Todos os motoristas, eles fazem um curso de reciclagem uma vez por ano no SESC Senat, para poder estar dando continuidade ao trabalho. Então a gente pede que a população, quando tem esses problemas, entre em contato, indique a linha que aconteceu, o número do ônibus, o horário, porque aí eu pego com a central de monitoramento, a gente verifica a situação e a gente penaliza o consórcio pró-urbano. Só para o internauta, então, saber qual que é o telefone? É 0800 77 10 118. 0800 77 10 118. Então, para o usuário do transporte aí que estiver tendo algum problema, vale ligar no telefone e comunicar a Transerp para que alguma providência aí seja tomada, né? Se não for nesse número, Marcelo, a gente pode também estar fazendo pelo 156 da Prefeitura, que é o número mais fácil, existe um protocolo, vai ter esse protocolo, isso quando fala de transporte coletivo acaba caindo lá na Transerp e nós também verificamos a situação. E é importante sempre ter o número do protocolo para a gente poder estar dando a resposta à população. Você disse na resposta à primeira questão que os usuários vêm caindo ano a ano, né, do transporte coletivo. As últimas reportagens que fizemos aqui pelo portal também constataram isso. Isso quer dizer que o serviço não é bom? Não, eu acho que o problema está um pouco maior do que a questão da qualidade do serviço. O nosso transporte em Ribeirão, ele tem características boas. Ele tem 98% de partidas dos ônibus, ele tem quase 90% de pontualidade. Tem um aplicativo que você consegue verificar a hora que chega um ônibus com uma grande parcela ali de pontualidade. Mas o sistema ele vem caindo pelos novos modais e também pelo problema da economia brasileira. Muitos do nosso sistema é de vale transporte e aí você está tendo com a economia em recessão, você acaba caindo. Além disso, você tem aí uma nova modalidade de aplicativos que também pode estar retirando pessoas do sistema. Mas na hora que você implantar
o sistema, as faixas exclusivas de ônibus, você aumentar a velocidade desses ônibus, dar maior frequência, principalmente que a nossa questão é o horário de pico, da manhã e da tarde, a tendência é voltar para o ônibus, porque nessas faixas exclusivas não poderão rodar os Ubers, né, os aplicativos. Poderão rodar apenas táxis com pessoas, bombeiros, policiais, ambulâncias e os ônibus, né? Uhum. Nós convidamos a Câmara também para fazer um questionamento, né? E o vereador que vai falar é o Marcos Papa, que presidiu aí 2 CPIs envolvendo esse contrato de concessão. Olá, Júnior. A pergunta que eu lhe dirijo é por que a Transerp insiste em não fazer a licitação para propaganda nos pontos de ônibus, provendo a cidade de pontos de ônibus mais humanos, com banco, cobertura, proteção contra vento e uma iluminação à noite, solução simples já adotada em cidades como São Paulo e Curitiba. Por que a Transerp é tão lerda em prover a cidade desse sistema de pontos de ônibus com essa qualificação? A gente agradece ao vereador Marcos Papa, que a gente teve vários contatos com ele, inclusive na época da CPI, lá na Câmara por 2 vezes. A Transerp, nós encaminhamos, como entidade do trânsito e transporte, no caso, encaminhamos à Câmara um projeto de lei para fazer a concessão do transporte, a concessão dos abrigos para publicidade e aí da melhoria no sistema, de abrigos, de iluminação, propagandas. A Câmara entendeu e foi negado isso na época da concessão, dessa lei que nós mandamos para a Câmara. Então, o que nós fizemos? Como foi negado junto à Transerp essa questão da concessão do mobiliário, nós encaminhamos à Secretaria da Administração para eles tomarem as providências necessárias quanto a isso. Outro ponto do contrato de concessão, ele tinha uma previsão de um terminal central. Inclusive, na gestão anterior da Prefeitura, né, na época da Darcy Vera, da prefeita Darcy Vera, foi escolhido um estacionamento na Rua Mariana Junqueira, no centro. A Prefeitura, né, na gestão dela, nunca fez aquela desapropriação e esse terminal central nunca saiu do papel. Ele está fora hoje, esse terminal do plano, para o transporte coletivo urbano? Não, não está fora. Nós tivemos até ontem, tivemos a reunião a questão de mobilidade, onde o prefeito presidiu a reunião, e nós tocamos novamente nesse assunto do terminal central. Para o sistema do transporte coletivo Transerp, nós entendemos que é necessário o terminal central para poder retirar pessoas ali da Barão do Amazonas, em frente ao MARP, em frente a outra loja de eletrodoméstico que tem na Duque de Caxias e transferir esse pessoal para um terminal. Acontece que nós solicitamos novamente, porque tem esse DUP, né, um decreto de utilidade pública dessa área, que é uma área de estacionamento, antiga área da CPFL, Mariana Junqueira, Álvares Cabral e Tibiriçá. E aí a informação que nos veio é que a Prefeitura precisa desapropriar, então precisa de verba. Parece que está em torno de 5 a 6 milhões a avaliação que foi feita daquela área. E aí a Prefeitura está tentando verificar se consegue essa verba para isso. Então ontem foi tratado isso e a gente está aguardando um posicionamento da Prefeitura, porque ela teria que pagar para fazer isso. Vamos mais uma pergunta de mais um usuário. A minha pergunta eu gostaria de saber quando os ônibus vão receber a manutenção devida em questão dos elevadores, pois eu pego o ônibus de 3 a 4 vezes por dia e a deficiência dos ônibus são grandes, pois tem rampas que não funcionam e nós temos que esperar em torno de 20, 30 minutos até o próximo ônibus passar. Essa questão das rampas, os ônibus nossos hoje, em termos de números de Brasil, nós somos uma das frotas mais novas do sistema. A média hoje já está em 4,3 anos, cidades outras têm 5, 6, 7 anos de média. Nosso sistema são ônibus novos, tivemos entregues aí mais de 100 ônibus no ano passado, então eles têm que estar com a manutenção em dia. Tem alguns que ainda estão um pouco mais antigos do outro, mas na média é 4,3 anos aí no máximo que está tendo. A gente volta a insistir, toda vez que tiver essa questão de problemas em rampa de deficiente, de limpeza, com algumas coisas quebradas em ônibus, o motorista que não para, troco, o que seja, faça esse registro com o número da linha, faça o registro do número do ônibus, que seja, com os horários, para a gente poder verificar a situação. Sem a contribuição do usuário indicando esses problemas no sistema, fica difícil a gente conseguir estar penalizando o transporte, penalizando o consórcio, para que eles tomem as providências necessárias, porque não pode estar funcionando. E Ribeirão Preto ainda, dos 356 ônibus que tem rodando, todos eles têm a rampa.
Superintendente, é uma questão que a gente tem que abordar, lógico. No próximo dia 31, né, a tarifa do ônibus vai sofrer um reajuste, né, vai para R$ 4,40. Eu gostaria que o senhor explicasse para o internauta da Cidade de On como que chegou-se a esse valor de R$ 4,40. Ao longo dos anos, os últimos anos, de toda a concessão e antes da concessão, fazia-se a publicação de um decreto logo em quinta, sexta-feira, para valer um domingo. Isso sempre foi feito, nós havíamos continuado com isso. O ano passado teve alguns problemas, a Câmara Municipal também solicitou mais informações em maior prazo. E aí nós conseguimos, junto à FGV, que os dados fossem fornecidos para nós logo no começo do mês. Porque nós sempre esperávamos uma revista da Fundação Getúlio Vargas para poder ter os dados corretos para soltar o índice. A FGV nos atendeu e encaminhou logo no começo de junho. Então, basicamente, você tem, pelo contrato de concessão, a fórmula paramétrica para poder ter o índice de reajuste tarifário. Eles são quatro índices que são utilizados. Um nós já sabíamos, que era o valor do aumento do salário dos motoristas, dos operadores, que foi de 5,07%. Aí depois você tem a questão do óleo diesel. Essa nós conseguimos com a tabela da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, para poder verificar. Esse índice praticamente ficou zerado, deu um negativo de 0,0013, mas é praticamente zerado, então não teve grande impacto. Já dos motoristas, ele corresponde 40% de todo o reajuste. Você tem o índice que fala sobre a depreciação de veículos, equipamentos, que aí sim é da FGV, e tem um índice que é o valor do IPC deles também, que está indicado. Pega-se esses valores, coloca-se na fórmula paramétrica com os pesos de cada um. No caso do motoristas, os salários é de 40%, o restante é de 20%. Multiplica-se, chega-se um valor. Esse valor de Ribeirão, hoje, nós conseguimos colocar com 25 dias de antecedência. Colocamos um decreto muito bem explicado para poder estar indicando todos esses valores, todos de onde que saíram os índices, para poder não ter nenhum questionamento quanto a isso. Apesar de ter algumas questões judiciais correndo, mas está pelo que competia a Transerp. E o contrato diz que até dia 31 de julho você tem que dar o reajuste, para não incorrer nenhum problema, questão jurídico, legal, nós vamos fazê-lo para poder não ter nenhum problema. O índice nosso de um pouco mais de 4% está abaixo da inflação, está igual ao de Sorocaba, só que Sorocaba ele ainda tem um valor um pouquinho maior no Vale Transporte, é uma compensação que Sorocaba fez, Ribeirão não tem, e Ribeirão está menor que São José dos Campos, Osasco, Guarulhos, ele está menor. Só São Paulo, que é 4,30, que é um pouquinho menor que 10 centavos que Ribeirão, só que São Paulo praticamente coloca a renda do município de Ribeirão no sistema. Quase 3 bilhões de subsídios para poder manter aquela frota enorme, São Paulo é muito grande, para poder não ter o preço da passagem de ônibus acima, aí, que se não tivesse esses 3 bilhões, seria acima de quase R$7. Certo, superintendente. Obrigado aí pela presença aqui no estúdio do Portal Cidade On. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição de qualquer novas informações, algumas coisas, a gente está à disposição de vocês. Obrigado, Marcelo. Certo, obrigado, internauta do Portal A Cidade On.